Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Jean Lanzy, ele que é diretor da Fundação Museu Casa do Penedo, que está celebrando 30 anos de existência em defesa dos valores culturais da população brasileira, especialmente a população penedense. Jean, é um prazer imenso tê-lo aqui no Frente a Frente novamente. E comecemos, por essa comemoração histórica, 30 anos, que acontece no mês de setembro, mas neste caso já ultrapassou, começou mais cedo e vai terminar no final de outubro. O que dizer dessa comemoração e o que ela representa no contexto da cultura aqui em Alagoas? Gorete, sempre uma alegria voltar aqui ao Frente a Frente contigo e bater esse papo super interessante, falando sobre cultura, falando sobre memória, patrimônio, que é a área da Casa do Penedo. Celebramos agora em 2022 30 anos de uma luta, de resistência mesmo, de garra, de manter ativa uma instituição cultural que foi a primeira a ser instituída fora do grande eixo de Maceió. Então, o Museu Casa do Penedo, a Biblioteca F.A. Salles, um ponto de cultura, tudo isso era muito difícil no início dos anos 90, alguém pensar num equipamento desse fora de uma capital. E Penedo, pioneiramente, com Francisco Salles, montou a sua Casa de Cultura e ela está lá ativa até hoje. Então, iniciamos em abril, dentro da Festa Literária de Penedo, a comemoração dos 30 anos da Casa do Penedo. Passamos por setembro. Durante o mês de setembro fizemos toda uma programação especial para os estudantes que tiveram acesso livre ao museu, à biblioteca, sem pagamento de taxa. E vamos concluir agora, no final de outubro, dentro do Festival de Música da Universidade Federal de Alagoas. E a ideia, a expectativa é a melhor possível, né? A gente está vendo as mídias sociais da Fundação, o pessoal visitando as publicações que estão saindo, saímos em abril e agora vai sair uma de obras raras também no final do mês dentro do festival. Então a casa segue. A casa segue, mas passou por muitas dificuldades, né, Jean? A casa tem passado. Ainda tem passado. Eu acho que a gente hoje no Brasil, nesse momento tão difícil da nossa história, da democracia, você defender um valor cultural, um bem que é da coletividade, não é? A própria preservação da memória pública é difícil neste país. Você vê museus como o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, com orçamento público federal, ele entra em chamas, ele é queimado, ele tem um orçamento público. Uma instituição como a Casa do Penedo, bem mais tímida e também fora dessa grande visibilidade que a gente tem no país, mas está viva, está ativa. Mas poderia ter uma, digamos assim, uma contribuição, um orçamento no âmbito municipal, até para poder viabilizar a sua manutenção? Poderia, se a gente, em outros momentos, acredita que talvez, e tenho muita fé nisso, que a partir do ano que vem a gente volte a ter os grandes incentivos dos editais públicos de fomento. Isso havia muito no programa Cultura Viva, não é? A Casa do Penedo, a própria Petrobras Cultural celebrava isso. O último grande edital da Casa do Penedo foi com a Petrobras em 2014, mas depois disso parece que houve um desmonte de ação mesmo, de preservação da cultura, de fomento das artes, e as casas de cultura, como a Casa do Penedo, sofreram muito. Lembrando que a Casa do Penedo é uma instituição privada, e quem mantinha a Casa do Penedo, infelizmente, já não está entre a gente. Então, a manutenção hoje é a manutenção total dela. O que a gente faz hoje é manter minimamente aquilo aberto, com o acesso do visitante, com a contribuição do visitante, do pesquisador, uma parcela X do município, uma parcela X de uma federação da indústria, por exemplo, e a gente mantém isso dignamente. Ali aquela chama não se apagou, está acesa ainda. E dentro do contexto, a Casa do Penedo é de um município que tem uma referência historicamente preservada, digamos assim, na produção cultural, né? Sim, a cidade do Penedo, a cidade do Penedo surge praticamente junto com o Brasil, não é?
Então você tem ali todo o Rio São Francisco, esse contexto do Baixo São Francisco, a cidade porto fluvial e oceânico, essa cidade que serviu de empório comercial e de desenvolvimento para essa região do Baixo São Francisco. Para você ter ideia, a Casa do Penedo hoje ela é considerada o maior acervo privado dessa região do Baixo São Francisco. E isso ao longo de 50 anos de luta do Salles. Só a Casa do Penedo em si, a instituição, tem 30. Mas os últimos 20 anos, os 20 anos que antecederam a instituição da fundação, ele saía reunindo coisas com parentes, com famílias, com amigos, entendeu? Com pessoas, ao ponto de depois dizer, onde eu coloco tudo isso? E aí foi como surgiu a Casa do Penedo. Então você tem aí 50 anos de história reunida e formando o maior acervo privado dessa região toda do sul do Baixo São Francisco. Além da preservação da memória para nós, alagoanos, o que significa a Casa do Penedo para quem nos visita, para os turistas que fazem aquela rota, não é, no sul do estado? Conhecer a cidade do Penedo através de uma casa de cultura que se propõe a mostrar a parte da história. É uma história muito rica, é uma história muito ampla, não é? De quase 500 anos de existência de Brasil e de Penedo como núcleo populacional primeiro. Cidade muito depois, vila muito depois, mas o núcleo, a existência já havia. Então, o visitante que chega a Penedo e tem o acesso aos espaços culturais da Casa do Penedo, ao Complexo Cultural Casa do Penedo, que mantém um museu, que mantém uma biblioteca, que mantém um ponto de cultura, ele também tem uma visão de que aquilo não é como a gente imagina nos interiores do Brasil. É um equipamento cultural requintado, dentro das condições que se propõe uma região ainda muito tímida hoje, Penedo particularmente, mas tem um requinte da história, tem um requinte da arte, tem um requinte de saber receber as pessoas. Penedo tem isso, é uma cidade, a gente brinca dizendo que Penedo é metida besta. É diferenciada. Não é? Diferenciada. Mas é aquela alegria que o pessoal tem de receber. A história dela é disso, é de você receber. Ela sempre foi isso. Esse comércio, essas passagens todas, fazendo parte da história do Brasil. Desde do Brasil Império, com Pedro II visitando 2 vezes. Então, ela tem essa razão, essa verdade de receber bem o visitante. E a Casa do Penedo compra essa ideia. E eu acho que vende muito bem também essa ideia. Né? Está aí há 30 anos com o seu museu bom, é um equipamento bacana que você consegue ver, diferente do que a gente tem aqui. É um museu temático, lá é um museu vivo. Aberto, vivo. Aberto, porque você conta várias passagens de uma região, não só de uma cidade, mas de uma região. É inesquecível. A visita à Casa do Penedo é diferenciada, é um passeio, é uma inserção no conhecimento que você não tem em qualquer outro local, não é? Aqui da cidade. Não, você tem... Há outros espaços culturais que surgiram depois da Casa do Penedo. O Museu do Paço Imperial também é uma referência. Você tem aquele casarão belíssimo na beira do rio, aquele casarão que hospedou o Pedro II, né? O Museu do Paço Imperial, Memorial Raimundo Marinho. Também é um equipamento cultural privado, pertence à Fundação Educacional do Baixo São Francisco, assim como a Casa do Penedo, é uma instituição privada. E você tem aí uma questão muito interessante, que é o cidadão, é a pessoa física, não é o Estado fazendo. Né? São todos equipamentos privados. Você tem um galpão Zureta, por exemplo, é iniciativa privada, mas o mercado público ainda é tímido. Então, o que precisa? Precisa de um incentivo. Precisa de você abraçar, de você comprar a ideia dessas pessoas que têm uma visão de comércio diferenciada e investir. A Casa do Penedo surgiu há 30 anos, mas hoje em dia a gente pensa, seria possível fazer isso? O próprio Salles mesmo, um pouco antes de partir, ele dizia, olha, eu não sei se faria o mesmo, mas faria diferente. Porque foi uma luta intensa, e tem sido ainda hoje uma luta intensa você conseguir abrir a porta e manter aquilo um dia inteiro aberto para receber gente. E depois que você recebe 150 pessoas em 3 grupos de 50, você tem que limpar,
e tem que estar impecável. E o turista não tem que saber das suas broncas, dos seus problemas. Você tem que estar sorrindo. E é assim que funciona. Então, a casa está aí e eu acho que está bem. Está bem. E ficará melhor ainda. Que bom. A casa, além de abrir a visitação pública, promove também algumas ações, como cursos, né? Que cursos são esses, Jean? A casa promoveu agora, no começo de abril, março, abril, cursos temáticos de incursão digital. É um grupo de amigos que se reuniram e que decidiram ajudar a Casa do Penedo de alguma forma. Então, é um professor de designer, é um professor de multimeios, de multimídia. Mas são professores que têm uma vasta e respeitada experiência, né, no mercado local. Eu tinha, por exemplo... Isso nas áreas de game design, computação gráfica 3D, produção audiovisual, edição profissional com Photoshop, design, enfim, são, digamos, cursos que inserem, e sobretudo, a juventude do mercado de trabalho, que exige, né, essas tecnologias. A ideia é você ter a formação primeira, né? Você abrir caminhos para que esse jovem que esteja ali em Penedo e se sinta preso naquela cidade, sem nenhuma condição de saída, porque a ideia que tem para o jovem de uma cidade como Penedo é o que eu faço quando eu termino o ensino médio. Então, você tem todo um destino turístico para fazer isso, mas você tem uma universidade que chega e essa universidade, esse jovem não se sente abraçado pela universidade. Pra você ter ideia, o rapaz que termina o ensino médio em Penedo pela manhã, ou ele se joga dentro da universidade para estudar pelo dia, e aí é um dos grandes impedimentos porque ele precisa trabalhar. E ninguém estuda pelo dia numa cidade como Penedo, por exemplo, tem que ser à noite. A Faculdade Raimundo Marinho funciona pela noite, boa parte do tempo. A universidade agora abrindo à noite porque o jovem precisa trabalhar. Então, nesse caso daí, esses cursos que a Casa do Penedo promoveu e tem promovido de forma online, é para fazer com que esse jovem se sinta capacitado, não é? E tem essa possibilidade, né? Eu esqueci de concluir aqui os outros 3 cursos existentes, né? Composição gráfica com ilustrador em design, fotografia digital e história da arte, que é fundamental no contexto não só da Casa do Penedo, mas de toda a cidade de Penedo, né? O Sandro Cagé, professor, ele é fotógrafo, terminou agora o doutorado dele da USP, e ele nasceu numa cidade do outro lado do rio, assim como Penedo, chamado Santana de São Francisco, ou popularmente conhecida como Carrapicho, onde faz as cerâmicas, aquela arte toda. E aí ele voltou de São Paulo e visitou a Casa do Penedo, e foi nesse momento que ele reuniu os colegas e me apresentou, para que a gente fizesse esse trabalho, essa proposta de lançar esses cursos, com uma série de vantagens, tipo bolsas. Você seleciona aí 20 alunos e distribui isso. E X% desse valor que é investido vai para a Casa do Penedo. Então, a gente fica feliz porque, nesse momento, também a gente vê a união das pessoas, né? Vamos nos unir, vamos nos abraçar e defender essa ideia que a gente acredita que vale a pena. Então, essas pessoas daí são de Sandro Cagé, é um grande amigo, querido, professor. É só professor. O professor tem esse passe livre para a eternidade, digamos assim. É verdade. Jean Lézy, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o diretor do Museu Casa do Penedo, Jean Lézy.
Casa do Penedo, que está comemorando este ano 30 décadas, né, de atenção e defesa dos valores culturais da população brasileira, porque o acervo é brasileiro, né, e ainda especialmente para a população penedense, que está diante de um acervo único, digamos assim. Jean, ainda em relação às possibilidades da Casa do Penedo, digamos assim, expandir sua atuação, o que se pensa hoje nesse sentido? A expansão da atuação da casa como uma casa de cultura, não é? Imaginemos, por exemplo, um museu, uma biblioteca e um ponto de cultura. Você tem 3 equipamentos distintos. Isso tudo forma uma casa de cultura. A casa promove ações, promove atividades. Você que procura a Casa do Penedo, você não tem somente acesso àquela peça que está ali, àquela exposição, aquele material expográfico que você olha, tira foto e vai embora. Como se observa, por exemplo, em Marechal Deodoro, Sim. na casa de Graciliano, de Marechal, do Marechal Deodoro da Deodoro. Fonseca. Estão lá as utilidades domésticas, mas não tem, geralmente, não sei agora, mas na época que eu visitei, não havia ninguém para falar sobre o acervo, digamos assim. Hoje em dia a gente não tem mais essa visão de museu. Eu não sou museólogo, eu sou um professor de linguística. E eu trabalhei durante anos com Salles, que também não era museólogo, era um médico psiquiatra. E conseguiu fazer o que fez. A gente vê hoje os museus muito parados. E a ideia é, vamos romper com isso. Tem que Você vê abrir. Carmen Lúcia, uma amiga muito querida, ela diz, olha, o museu você não pode mais conceber a ideia de você visitar e só tirar uma foto. Tem que ser um museu vivo, um museu plural. Então a Casa do Penedo faz isso. Você tem uma exposição de arte sacra do final do século XIX, e aquilo é lindo e é clássico e você não pode tocar. Mas você tem uma Praça dos Orixás, que é barro, que é argila, e você começa a tocar e ela começa a dançar. Você tem um cavalinho que era do parque de diversões da cidade, tarará, o cara doa para a fundação. Você tem uma canoa que parou de navegar, então vamos lá fazer com que isso funcione. Ou seja, você interage. Cria uma interação com o público e faz com que essa pessoa se sinta encantada. Não é, obviamente, um museu da língua portuguesa que a gente tem ideia, não é? Mas é a cidade, é como ela se propõe a se mostrar para o visitante. E em movimento, né? Movimento. Na realidade, eu prefiro chamar de uma casa de cultura, não é? Porque o Complexo Cultural Casa do Penedo, ele tem todos esses equipamentos. Você tem uma biblioteca de 50 mil livros. Grande parte desses livros, desse acervo, é constituído de obras raras. O pesquisador muito gabaritado tem acesso, mas o estudante, o garoto do ensino básico, do ensino médio, ele não teria acesso a essas obras raras, mas tem outros mecanismos de ele ter acesso, como, por exemplo, todo o nosso acervo digitalizado. Perfeito. Então, ele vai lá e tem um computador, você não pode ver a foto do Stuckert, mas a foto do Stuckert está no computador, então você sente aqui que a gente vai abrir para você. E isso cria esse dinamismo. Se a gente espantá-lo, ele não volta, não é? Porque Penedo tem disso, aquelas coisas muito elitistas, não é para mim, isso não foi feito para mim, é para você. Mas isso é no Brasil Império, não é? Sim, é a sua casa. Então, o conceito do Brasil Império, hoje os personagens estão, não é? Saindo. Exatamente. Tem que sair. Eu brinco com o pessoal, digo, mas o que aquele cara, a estátua está fazendo ali? Ele saiu. Saiu do convento e ficou na praça, porque criaram umas estátuas, devolveram umas estátuas muito bacanas, tradicionais. Aliás, foram refeitas na praça do convento, onde há uns 40, 50 anos, um bispo disse que eram imagens pagãs e saiu colocando elas para fora. Sai daqui. Então, imagens como Diana Caçadora, tira ela daqui, coloca lá em qualquer outro lugar. O descóbulo, tira, joga fora, porque isso aqui vai contra a nossa fé. E hoje eles voltaram e estão todos reunidos lá. Toda essa galera maravilhosa, em estátua. Inclusive o Dr. Salles. Ganhou lá uma homenagem da municipalidade. Merecidamente. Na porta do museu dele, que ele lutou tantos anos para ver aquilo pronto, restaurado e funcionando e servindo ao povo. E que não morreu junto com ele. Sim. Isso é o que é mais importante. A grande verdade é que a Casa do Penedo não foi
Não se foi com ele. Com ele. Exatamente. Era o que todos nós temíamos. Não é? Inclusive ele. Mas é um patrimônio, hoje, apesar de administração privada, é um patrimônio público. Ela serve isso, né? Exatamente. Utilidade pública federal. Isso que me dá a certeza de que há uma continuidade. Por exemplo, Cristina, uma amiga minha, no evento, ela chegou lá, Jean, você está de parabéns, mas se você morrer, aí isso fecha. Eu digo que alguém tem que abrir. Reabre. Porque isso não é do Jean, não é? Isso não é do Salles, não é, isso é da cidade. Alguém vai ter que criar condições e mecanismos de deixar isso funcionando. Não haveria função alguma da Casa do Penedo não existindo em Penedo. Isso daí é uma outra questão burocrática do acervo da Fundação em algum momento trágico, se ela for dissolvida, vir para Maceió, para o Instituto Histórico. Quer dizer, isso a gente já está resolvendo, não é assim. Isso tem que ficar em Penedo, pertence ao povo de Penedo, a região do Baixo São Francisco, todo aquele núcleo tem um acervo referencial, que é da Casa do Penedo. Isso foi reunido no Brasil inteiro, entendeu? Coisas que você encontra na Casa do Penedo não foi retirada de Penedo. O Salles fazia uma busca gigantesca. Bahia. Sim. Pois é. Minas, Bahia, Pernambuco, essa região, até do norte tem referências. E ela é reconhecida por isso. É uma curiosidade, é fantástico você fazer essa viagem no tempo, tanto pelo acervo das peças lá existentes, como também na biblioteca. E por falar em biblioteca, a programação incluiu também o lançamento literário, né? E temos aqui Poesias Escolhidas, Sabino Romariz, segunda edição ampliada, com pós-fácil de Vera Romariz, a neta. É uma alegria imensa para a Casa do Penedo poder lançar esse título de Sabino Romariz, Poesias Escolhidas. Esse foi o livro lançado em 1992, 25 de setembro de 92, 500 pessoas de um lado, 500 pessoas do outro, um piano de caudas numa rua estreita, Joel Belo e Valmor Chagas recitando Camões e Sabino Romariz. Era lançado o primeiro livro, o primeiro número, a primeira edição da coleção, do projeto editorial da Fundação Casa do Penedo. Era esse livro que estava sendo entregue à população naquele momento. Muito se falava, e aí as histórias que eu ouvi do próprio Salles, porque quando a Casa do Penedo foi lançada, eu tinha 8 anos de idade. E aí minha mãe foi, meu pai foi, mas eu não fui, eu fiquei em casa. E ela tem 30 anos e hoje eu estou aqui na dianteira de tudo isso, tentando manter. O que acontece? Se falava demais em Sabino Romariz, mas não se tinha ideia do que era a obra literária mesmo, o trabalho de artista, de poeta. Então, a Sabino Romariz era só uma lembrança que se tinha, era um cara que fazia versos por aí, tomava uma de vez em quando. E aí o Salles fez uma pesquisa, obviamente, reuniu alguns estudantes, alguns jornalistas e fez essa reunião de poemas, somente poesias de Sabino Romariz. 28 poemas inéditos, encontrados em jornais da época do próprio Sabino. Ele morreu em 1913, não é? E esse livro foi editado em 92, foi o primeiro livro. 30 anos depois do lançamento desse livro, da entrega desse livro, na ocasião de inauguração da Fundação, a gente começa um trabalho de pesquisa para a montagem do Sabino em teatro. E aí foi eu que dei essa abertura, falando com o próprio Salles. Olha, eu queria fazer isso no teatro, como é que a gente faz? Aí ele disse, antes de você ir para o teatro, você vai na hemeroteca e pega os jornais que a Casa do Penedo comprou depois da inauguração, depois do lançamento da primeira edição. Ou seja, ele escreveu nesse livro, em 92, que toda a obra estava incompleta, porque Sabino escrevia em jornais. Então você tinha que fazer um número de uma semana, 5 dias na semana. Se você achasse 3 números, estava faltando 2, que ele escrevia diariamente. E aí a coleção foi sendo completada, obviamente, depois que o livro foi... imenso. Imenso. Nossa, tanta gente participou disso e tem todos aí com questão de honra mesmo, registrando e agradecendo. E aí a gente achou 28 poemas inéditos em outra coleção de jornal, Lutador, que era o principal jornal de circulação na época.
E convidamos, eu tive a ideia e eu acho que fui muito feliz, pertinente, de convidar a Vera, que é uma professora, que é uma escritora fantástica, e ela é a neta do Sabino, não é? A professora da Universidade Federal de Alagoas, é uma escritora muito competente, e ela é neta do Sabino, o homenageado, que foi homenageado durante a Festa Literária de Penedo, agora em abril. E depois disso, de reunir todos os poemas inéditos, fazer a compilação dos poemas que já estavam no livro, receber o texto de Vera, fazer mais uma organização, faltava o principal, talvez, que era patrocinar isso. Quem poderia pagar a produção desse livro? O primeiro livro da Casa do Penedo, reeditado 30 anos depois, numa versão ampliada, não é? E aí a imprensa oficial Graciliano Ramos, em parceria, a Prefeitura Municipal de Penedo, em parceria com a imprensa oficial Graciliano Ramos, viabilizaram a publicação dessa obra e estamos aqui com ela. Recebemos, isso está sendo muito bem aceito lá em Penedo. Dentro do museu nós temos uma lojinha, que é o Sebo do Zé Midlin, não é? Foi o Salles quem montou. O Midlin deu uma contribuição mínima, mas muito importante nos anos 90, quando visitou Penedo. E o nome da nossa lojinha é Sebo do Zé. As pessoas têm comprado demais isso. E é uma das formas que a gente tem de manter acesa essa chama, de manter acesa esse projeto. É a comercialização de souvenirs, de livros, de publicações da casa. Esse título é o novo, tem 3, 4 meses, foi lançado agora em abril, e vem uma nova surpresa aí. Ah, é? Uma outra publicação, aí bem mais rara do que o próprio Sabino. Quem? Isaac Newton de Barros Leite foi um professor e escreveu um dicionário musical. Isaac Newton foi o primeiro homem... Que peculiaridade! Aqui em Alagoas, em Penedo, patrocinado pelo governo. A história é fantástica. Ele escreveu o primeiro dicionário musical escrito em língua portuguesa, em 1904. 4 anos depois, ele revisou essa obra e publicou a segunda edição, em 1908. E a Casa do Penedo guarda com muita precisão, digamos assim, protegendo o seu acervo raro, essas 2 edições. E dentro do Festival de Música de Penedo, que vai ser promovido agora no final de outubro pela Universidade Federal de Alagoas e pela Prefeitura Municipal de Penedo, pelo CEMUP, não é? Essa obra será reeditada. Então, as 2 primeiras edições, de 1904 e 1908, foi com o autor vivo. Uma raridade. Uma raridade, não é? Você vê as referências do Google, dá um Google, Isaac Newton de Barros Leite, vai ver o dicionário musical. E uma obra muito reconhecida. E aí a Casa do Penedo vai ser a primeira a reeditar isso quase 120 e tantos anos depois, não é? A terceira edição lançada agora no final de outubro. A alegria imensa porque o Salles tinha paixão por essa obra e convidou Medeiros Neto para fazer a apresentação. E convidou Ricardo Cravalbim para fazer o prefácio. Infelizmente, nem Medeiros Neto pôde fazer e nem o próprio Salles conseguiu viabilizar essa publicação. Mas aí eu peguei a ideia e convidei Ricardo Cravalbim, que está lá no Rio de Janeiro, esteve aqui recentemente, participou desse trabalho de Sabino, e ele escreveu brilhantemente. Eu li ontem o texto dele, o prefácio dele, para essa nova edição do Dicionário Musical, que vai ser lançado agora. Então, a gente consegue fazer coisas sem grandes orçamentos, digamos assim, mas com a parceria. É aquela coisa, você reúne amigos e defende aquilo que você acredita. Tem sido esse o meu trabalho, reunir amigos. Todos se aproximam. Ricardo, escreve aí. Vera, escreve aí. Carmen, escreve aí. Vamos atrás agora. E a casa se mantém. Mas a casa não poderia estar melhor representada do que por você. É uma loucura, mas... Que vive a Casa do Penedo 24 horas, né? Ah, é. Eu disse para ela que estava meio dodói ontem, com um pouco de febre, mas não podia deixar de vir aqui. É uma questão de honra, de gratidão a esse espaço que é sempre tão hospitaleiro, sempre tão receptivo com as questões da Casa do Penedo. Não só da Casa do Penedo, mas que envolva arte, cultura, educação, não é? Isso é muito importante. São elementos indispensáveis na formação humana, né? Sim. Eu fico feliz, a casa agradece demais e fica aqui esse convite para que vocês conheçam,
descubram a Casa do Penedo, não é? A gente está fazendo agora teve pandemia, não é? Nós ficamos, Gorete, quase 2 anos fechados. Pois é, sobre essa questão da pandemia, dos efeitos, né, da pandemia na vida da Casa do Penedo, a gente vai tratar no próximo bloco. E já estaremos de volta. 1 minuto só. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o diretor da Casa do Penedo, aqui em Alagoas, Jean Lensy. Com ele, falamos sobre os 30 anos de existência da Casa do Penedo, a sua contribuição, né, do ponto de vista cultural, histórico para Alagoas e para o Brasil. Jean, falemos sobre justamente essa questão da pandemia, que no seu auge atingiu todos os setores e a Casa do Penedo não ficou longe disso também. Como foi superar esses 2 anos de pandemia? Foi um momento muito delicado, porque a gente estava vivendo um processo de transição de espaço. Quando a gente recebeu o Chalé dos Loureiros, que foi o prédio restaurado pelo IPHAN, pela prefeitura, não é? Que hoje é a sede oficial da Casa do Penedo, é a sede do Museu Casa do Penedo, ele foi entregue em setembro de 2018, então tivemos muito pouco tempo, de setembro até novembro, mais ou menos, para abrir, que a comunidade começava a cobrar a visitação pública daquilo. Passou quase 24 anos em ruínas, e de repente aquilo é restaurado, aquela beleza toda. A gente abriu numa exposição transitória, mas tínhamos dificuldades na manutenção dos 2 espaços. Né? E aí passa 19 inteiro lutando com ele aberto, e em março de 2020 vem a pandemia e a gente é obrigado a fechar, a dar uma pausa nas atividades por um decreto de governo, até mesmo de proteção sanitária. Claro. Não é? Necessária, responsável, inclusive. Você não podia botar as pessoas e fazer com que elas tivesse esse contágio, porque na realidade quando você abre um museu, você recebe 200 pessoas ao mesmo tempo. A Casa do Penedo tem essa realidade. Eu tenho 3 auditórios, um gigante e 2 pequenos, eu distribuo os alunos, para que eles não entrem em choque dentro do espaço, e vai fazendo esse circuito. Obviamente a gente foi solicitado a dar uma pausa, mas a pausa foi muito extensa também pelo gerenciamento federal dessa crise, né? dessa pandemia. Desastroso, né? E aí gerenciamento desastroso. Poderia, se tomasse as medidas necessárias, sim, a gente como não teria o Estado passado. Tomou, não teríamos passado. Não estaríamos vivendo ainda hoje essa apreensão de ter que usar máscara, enfim. A vacina, alguém negar a vacina? Como pode? Negar a ciência, a gente nasce tomando vacina. Vacina desde que nasce. Desde bebê. Pois é. Pois bem, aí a Casa do Penedo foi sobrevivendo de forma, timidamente fechada, porque eu moro aqui em Maceió, gerencio a fundação e vou para lá, toda semana. E aí eu sou professor, então fiquei em home office e fui para Penedo. E o que a gente faz em Penedo? Vai montar a biblioteca, que havia sido entregue parcialmente restaurada. E a gente monta a biblioteca durante toda a pandemia. E, de repente, aquele
vai crescendo, vai reunindo, você vai vendo de fato o que é o acervo da Casa do Penedo, o que é o acervo da Biblioteca F.A. Salles, em um espaço gigantesco, o que não havia possibilidade na antiga sede da Fundação. Então, a gente participamos de um edital, e aí sobre isso que eu ia falar, porque além dessas novidades, a gente tem o lançamento do site com a visitação em 360. Tudo isso foi feito durante a pandemia. Só um detalhe para que o telespectador possa ter acesso, né, ao site, é o www.casadopenedo.com.br. Não, casadopenedo.org. .org, perdão. Casadopenedo.org, www.casadopenedo.org. Você tem acesso às agendas da casa. Você tem casadopenedo.contato@gmail.com. Você tem acesso nesse e-mail ao agendamento de visita guiada. Tipo, os grupos de discussão de outras cidades reserva uma visita, agenda uma visita e a casa abre os espaços. Isso principalmente em feriados, em domingos, com grupos específicos. Feriados e domingos? Domingos e feriados com agendamento prévio. De segunda a sábado, dia normal, você chega lá de 8 ao meio-dia, das 14 às 18, com visita. Que os outros museus acompanhem o que a Casa do Penedo faz, né? Porque é uma luta. Eu sei que é uma luta, mas não se concebe esses espaços estarem fechados justamente no dia em que as pessoas conseguem sair de casa, exatamente, que não estão trabalhando, né? A gente tem recebido muita solicitação de visita guiada, de excursão. Então o pessoal sai daqui de Maceió, sai de Palmeira dos Índios, sai de Arapiraca, sai de Aracaju e vai visitar aquela região. Então o único espaço que está disponível é o da Casa do Penedo. De certa forma, a gente lucra com isso, mas é uma tristeza, porque poderia haver outros espaços, não é? Com essa mesma preocupação. Um ponto para que isso aconteça é a parceria da Prefeitura, que mandou funcionários prestarem serviço na Fundação. Então, como eles são funcionários públicos, eles abrem. E é um passeio, não é? Se aprende muito, deve ser um ambiente assim, lá. Não é nada, digamos assim, chato estar trabalhando no dia, porque você está em contato com novidades sempre. Eu digo sempre para o pessoal, porque a gente fica no controle, por telefone, e quando eu vou para Penedo, eles dizem, olha, nunca você chega aqui na Casa do Penedo e não encontra nada para fazer. Você não fica sentado, porque tem tanta coisa para você descobrir, entendeu? E a preocupação das pessoas em querer saber da história da Fundação para poder passar isso da melhor forma possível. Passar para a comunidade a importância da Casa do Penedo na sua formação. Há, de parte da população penedense, esse entendimento, Jean? Começa-se a criar essa razão. Veja, esse evento que nós fizemos agora em setembro, que começou em abril e vai terminar agora no final de outubro, eu tive uma grande ajuda, não é? Na ideia de reunir pessoas, de reunir amigos, na soma de esforços. O William Nelson foi um rapaz fantástico que apareceu lá e ele me veio com uma carteirinha, assim, querendo me mostrar mesmo, olha, você é o diretor da Fundação, eu queria só mostrar para você que eu já fui pesquisador da biblioteca. Que bom que você foi pesquisador da biblioteca. Eu disse, que ano? Não, foi nos anos 2003, mais ou menos, eu tinha 8 anos de idade. E aí ele mostrou a carteira de sócio da biblioteca com a assinatura do Dr. Salles. Incrível. Ele era um garoto de 8 anos e pesquisava. Obviamente era um estudante, né? Hoje ele é advogado e trabalha na recepção de turismo, na questão de divulgação turística, além do serviço de advogado. Então foi uma mão na roda que chegou, ele fez a curadoria desse evento. E reuniu fotógrafos, reuniu videomakers, reuniu pessoas para tocar, artistas, reuniu pessoas para fazer lançamento de livros. Então, a comunidade abraça. O que em anos de Casa do Penedo, eu devo ter mais ou menos uns 16, acredito, em anos eu não conseguia fazer com essa mesma facilidade. Porque você diz, olha, a gente vai abrir os espaços, você participa, você colabora, sem a troca financeira. Então isso é uma sensibilidade. Você conseguir professores para dar aulas na Fundação, no espaço da Fundação, para a comunidade, curso pré-vestibular de Enem, por exemplo, você abre o auditório, você convida um professor de português, de matemática, convida os estudantes, a garotada, alguém que se propõe a dar uma aula no museu. Um museu vivo, não né? é?
Então, sem o retorno financeiro, mas é a gratificação de você estar colaborando com a existência de um projeto maior. E isso eu consigo entender. A cidade abraça quando você conversa, quando você dialoga, quando você vai, não é? É o sentimento de, digamos assim, de pertencimento. De né? identidade. Identidade. Você ser parte daquilo, aquilo não ser uma coisa alheia, avulsa, Abstrata. não é? É a realidade da cidade, é a vivência da cidade. Queria eu que fosse bem mais ampliado isso. O que falta para, digamos assim, os guias que saem de Maceió com os turistas para a região sul do estado, litoral sul do estado, perdão, inclui a rota ou fica difícil pela programação? O que é que se entende dessa movimentação? Hoje já não temos tanta dificuldade, porque Penedo está se preparando já há algum tempo para ser um destino turístico de fato e de direito. Então tem um rapaz muito simpático, muito competente, que foi convidado a gerenciar esse trabalho de turismo na cidade, né? O Jair Galvão. Isso da parte da prefeitura. Os equipamentos culturais públicos e privados, como a Casa do Penedo, como o Paço Imperial, eles tentam fazer parte disso e apoiar. Então, uma ação da Casa do Penedo é manter o espaço aberto. É o mínimo que eu poderia fazer como gerente daquele Mas é o necessário para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer. Exatamente. E aí, o que dificultava antes era um programa de governo de gestão. Eu viajava sempre daqui de Maceió para Penedo e eu via os ônibus daquela empresa gigantesca de turismo, eles chegavam até Piaçabuçu, porque tinha a Foz, e de lá eles voltavam para Maceió. Coruripe, Maceió, Piaçabuçu e Penedo, a última cidade lá na beira do rio, na divisa com Sergipe. Aquilo ficava meio que perdido. Hoje a gente já vê uma preocupação mais diferenciada, mas é basicamente um trabalho de gestão de governo, porque uma instituição como a Casa do Penedo não gerenciaria isso, porque envolve outros organismos, outros setores. Mas a gente faz a nossa parte, faz o nosso dever de casa, que é nos mantermos ativos, nos mantermos disponíveis, abertos e acessíveis a todas as questões da comunidade. Qual é a perspectiva que se tem para, eu diria, estamos no final, já caminhando para o final de 2022, né? Em meio ainda aos resquícios da pandemia. E o que dizer de 2023? O que é que se espera? Há um planejamento? Como vocês visualizam essa perspectiva? Como brasileiro, como professor, como alguém de cultura, a minha expectativa é de que a gente volte a ter, de fato e de direito, aquela razão de existência de ser brasileiro. Não é? E isso a gente pode dizer, como pessoas de cultura, um movimento que respeite a cultura. Então, o primeiro ponto seria mudar o governo federal e devolvermos ao Brasil, aos brasileiros, de fato. Alguém que produz, alguém que faça alguma coisa que mostre para o mundo o que é o Brasil, que é através da arte, da educação, da cultura, da ciência. E não é retirando o orçamento que Sim, vai se o conseguir orçamento. isso. Não é prioridade. Não tem uma vírgula de um orçamento secreto que vá para a área da cultura. Nada. Não se paga uma conta de energia, muito pelo contrário, se corta a energia. Não é? Se corta a água de um museu. Mas poderia ter um orçamento mínimo que seja de manutenção. Não tem. Então isso é uma falta de preocupação. Quero eu, desejo eu, e espero que todas as pessoas estejam pensando a mesma coisa, para que a gente possa, de fato, caminhar e voltar a viver a cultura brasileira, voltar a viver aquela razão, aquele ideal brasileiro de identidade, gente. Né? Identidade. Eu acho que 2023 pode sim ser um ano bacana se a gente devolver o Brasil para as pessoas que de fato produzem cultura. Perfeito. Jean, é um prazer, como disse no início da entrevista, tê-lo aqui novamente e eu agradeço a sua presença mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Foi muito bom conversar com você. Eu agradeço. Muito obrigado, Gorete. Obrigada. Obrigada também a você que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.